Welcome to our classroom. Get ready for another exciting class. Listen, repeat, master. Alright, ok, vamos lá para o nosso 18º auxiliar, o need, né? Muitas pessoas se assustam um pouquinho quando vem o need, porque todo mundo conhece o need como um verbo principal, né? Um verbo regular, to need, needed, needed, needs, needing, E as pessoas são muito acostumadas a utilizarem ele normalmente no presente, no passado, até no futuro. You will need, you would need, né? Porém, as pessoas não têm o conhecimento de que ele também é um verbo auxiliar. Porém, vamos lá, ele tem as suas peculiaridades, né? Ele é um verbo auxiliar assim que eu normalmente exercito ele mais tarde no curso, digamos assim. Por quê? Porque por causa dessas peculiaridades e por ele não ser mais tão comum no inglês atual, né, eu primeiro faço questão que meus alunos compreendam todos os outros, compreendam as estruturas, e aí a gente começa a trabalhar o ought to, o need como auxiliar, o dared como auxiliar, até mesmo o would sooner, né? Então, esses que têm as suas exceções, as quebras de regra, digamos assim, eles, ou que tenham suas peculiaridades, fica melhor dizer, né? A gente pratica um pouquinho mais lá na frente, porque assim a pessoa já tem uma compreensão total dos verbos auxiliares principais, das estruturas, já tem um bom nível de comunicação. Então daí ali é onde a gente começa assim a refinar um pouquinho mais o inglês, né? Por quê? O professor Matias botou aqui, ó, no dedo 18, need, ele botou need com a primeira, também normal, porém ele botou essa bolinha aqui, ó, interrogativa e negativa. Por quê? Porque é mais comum de se ver o need aparecendo com um not ou fazendo uma pergunta, né? Ou na frente do sujeito, ali na estrutura interrogativa. Ok? Porém, como eu falei no último vídeo ali, né, que eu gosto de trazer a situação real e o que realmente é, o need, ele também pode aparecer na afirmativa. Vai seguir essa estrutura de sujeito auxiliar principal também, porém em situações específicas only, né? Na afirmativa, o need como auxiliar modal é raro no inglês moderno. Aparece principalmente em contextos formais ou literários, esse mais do que qualquer outro, ok? Geralmente com os sujeitos na primeira pessoa, ou seja, geralmente com I, expressando uma dispensa, liberação ou não liberação ou não imposição de obrigação. Eu estava procurando a vírgula. Então, expressando uma dispensa, liberação ou não imposição de obrigação. Ou seja, no contexto, né, algo que não seja obrigado a acontecer, uma liberação ou uma dispensa. Que é o que o professor Matias botou ali, dispensa, liberação ou não de compromisso, né? Então, eu botei aqui os exemplos para a gente ver. Normal na estrutura, de novo, para a gente memorizar a estrutura, né? Claro que a aplicação de cada auxiliar, de novo, tem nas frases de prática lá embaixo, né? Então, quando você for fazer os exercícios, já vão ter um contexto referente àquele verbo auxiliar. E, obviamente, depois com a sua prática, você acaba compreendendo, né? E aqui eu botei umas frases já com a tradução também para ficar bem fácil para auxiliar aí a compreensão nessa situaçãozinha peculiar. Né? Então aqui como é que ele aparece? Ó? You need only ask. Né? Então o que quer dizer isso? Ó? Está liberado, basta pedir. Okay? Então praticamente o que quis dizer? Sei lá, está numa reunião ali, daí tem que buscar o filho na escola, o João tem que buscar o filho na escola, está falando com o Marcelo, como é que ele sai? Aí o Marcelo vai dizer, you need only ask. Ou seja, você tem a permissão de pedir que você vai ser autorizado a sair.
Então é uma situação assim mais, né, que nem eu falo, é mais formal, é uma maneira mais formal de se comunicar, digamos assim, né? I need hardly explain how serious this is. So I need hardly explain, aqui o nosso VP tem que estar em azul. I need hardly explain how serious this is. Então, nem preciso explicar, está óbvio, né? Então, isso é o significado da frase, tá vendo? Ó, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ela fica muito longa e não chega nesse sentido, que é praticamente I need hardly explain how serious this is. Então, praticamente, o que a gente está expressando ali é que, né, eu praticamente não preciso explicar, é óbvio o que está acontecendo, né? No nosso português, digamos que seria eu nem preciso falar nada, né? Alguma coisa desse gênero, né? I need hardly explain how serious this is, ok? Cool, aí o terceiro exemplo ali, ó, you need only follow the steps, you need only follow the steps. Então, você só precisa seguir os passos, ok? Então, de novo, ali dizendo onde é que encaixa isso ali no significado, né? Então, é uma não imposição de obrigação, né? Você só precisa seguir os passos. Então, né, você não deve fazer aquilo, é simplesmente o que você tem que fazer. Digamos que a gente poderia dizer, you have only to follow the steps. You should only follow the steps. Okay? Mas, de novo, isso é uma linguagem um pouco mais formal, é um verbo auxiliar, né, que com a evolução do idioma ele foi deixando de ser usado, né? Número 4, I need hardly say I'm proud of you. Então aqui, ó, I need hardly say, digamos, fica aqui eu não preciso nem falar que eu estou orgulhoso de você, né? Não preciso nem dizer que estou orgulhoso de você. Ok? Então, de novo, é super cool, eu falo assim, né? Porque, de novo, quando você está falando ali, né? Eu que já dei treinamentos e tudo mais, então quando tu monta o teu speech, tu usa esses termos que, né, eles dão credibilidade aí pro seu speech. Lembrando que a gente tem aqui em cima um pequeno note para auxiliar a gente a lembrar ali, ó, que quando o need é usado como modal auxiliar, né, ele não tem o to, o verbo principal vem na primeira forma e ele também não leva S na terceira pessoa, né, porque ali ele está fazendo o papel de auxiliar modal. Porque o que normalmente acontece no inglês atual é as pessoas utilizarem I need, por exemplo, aqui no nosso exemplo, né, I need to ask. Então ali aí a negação I don't need to ask, a interrogação do I need to ask. Okay? Então ele é mais comum utilizado com o dedo 1 e utilizando o need como verbo principal daí no caso, né? Porém, de novo, como eu falei, né, independente de estar ali na tabela o professor Matias indicando negação e interrogação, pode ser usado na afirmação, porém nesses contextos mais específicos. Ok? Cool, happy days, let's go. Negação, aí ele já é um pouco mais comum, né? Sujeito need not, VP1, primeira do verbo, né? Então, need como auxiliar modal na negativa transmite desnecessidade, não é necessário fazer algo. Exemplo, you needn't worry, né? Então, ali ele já aparece um pouquinho mais na negação, ele já tem um pouquinho mais também essa semelhança com necessidade, que fica mais fácil para a gente lembrar e utilizar ele, né? Então, she needn't come if she doesn't want to, né? Ela não tem a necessidade. Então, ali, digamos, ó, liberação, digamos, de algo, né? Que tá dizendo, não fica praticamente que nem ela não precisa vir, né? Fica mais ou menos... ela não tem obrigação de vir, digamos assim, para encaixar no verbo auxiliar, ok? Aí, we needn't bring anything, não precisamos levar nada. De novo, liberação, né? Não tem a necessidade, é a falta de obrigação de fazer aquilo, não é obrigado, ok? É um pouquinho confuso, mas depois que pega a manha fica fácil. Ok? Needn't é mais comum em inglês britânico, no inglês americano usa don't need to, né? Como a gente havia falado anteriormente. Estrutura sujeito, verbo auxiliar not, verbo principal também. Eu botei aqui mais uma vez para a gente ter ideia de
estrutura, né? Lembrar que sujeito, auxiliar, not, principal. Ou aqui na contração, né? Ok? Cool, negativas daí. I needn't say nothing more. I needn't say anything more. Nothing more ali fica redundante, né? Duas negações da mesma frase, não pode. Aqui o needn't já está fazendo a negação, então I needn't say anything more. Então daí o anything é para frases... O any se usa para frases negativas e interrogativas de perguntas abertas, né? Também vamos ter isso aí nos próximos books, explicando tudo certinho com vídeos também. Ok, so I needn't say anything more, or até anything else is better. Ok, you need not make any apology. Né? Então não tem necessidade, você está liberado da obrigação de fazer, né, pedir desculpas. We need not take action immediately, de novo, não tem obrigação de tomar ação. They needn't buy a house, de novo, dispensa de obrigação. E he need not write a book during the holidays, de novo, dispensa de obrigação. Ok? Desse jeito fica fácil de entender, né? E de novo, como a gente está repetindo bastante essas estruturas, foi por isso que eu fiz esse livro. Eu tinha feito um outro, o primeiro livro, ele é mais cara de livro, assim. Então ele tem as estruturas, tem o color code, mas ele não está tão organizadinho assim em blocos, que eu acho que é o que alguns alunos necessitam, e os que entram também já vê isso ali de primeira e já capixa. Né? Cool, e aí para interrogação, de novo, como daí na tabela, né, fala que é uma das maneiras mais comuns, usado para perguntar se algo é necessário, geralmente de forma educada ou formal. Need I explain anything else? Need I explain everything again? Eu preciso dos óculos novos, né? Need I explain everything again? Então, tipo, a necessidade de eu explicar tudo de novo, fica mais ou menos essa tradução para mostrar um pouquinho mais de formalidade, né? Need we wait for him? Ou seja, há necessidade de esperarmos por ele. E need she go now? Ou seja, há necessidade de ela partir agora. Ok? Muito usado em linguagem formal, em palestras, reuniões, etc. Cool? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Ok? Exemplos. Need I say anything else? Need you make an apology? Ou seja, né, eu preciso dizer algo mais, você precisa, há necessidade de fazer pedir desculpas. Need we take action immediately? Né? Need we take action immediately? Então, aqui há necessidade de nós agirmos agora. Need they buy a home? Né? Tipo, há necessidade, o bisonho, há necessidade realmente de se comprar a casa. Need he write a book during the holidays? Ou seja, há necessidade dele escrever um livro nas férias. Mais uma vez eu repito, onde foi possível deixar, como ali vocês veem, a mesma que a gente usou, né, as mesmas perguntas, as frases de exemplo que a gente usou aqui. Por quê? Porque elas conseguem entrar em contexto. Quando conseguem entrar em contexto, eu deixei igual justamente para memorizar essa pattern, né, esse padrão. Ok? Cool, alright. E daí nós temos agora então a entrada do nosso dedo 19 com dare. O dare, um outro verbo auxiliar modal que muitas pessoas já conheciam também, já conhecem, pardon me, porém como verbo principal também, mesma situação do need. E aí nós vamos ver também como utilizar o verbo auxiliar dare como auxiliar, né? O verbo dare como um verbo auxiliar. E aí acontece a mesma situação ali do need, né? Quando a gente utiliza ele no presente, a gente tem uma pequena alteraçãozinha na estrutura, você vai estar vendo aí no próximo vídeo, né? Então, recapitulando, need na afirmação, né? Muito raro de aparecer, porém aparece em contextos específicos. Né? Então você tem ali exemplos, vão ter exemplos também lá atrás no livro, né? Todos em contexto para auxiliar.
né? Negação, como sempre ali, adiciona, existe a contração e pode adicionar o not diretamente ao lado do need. Oops, sorry. E interrogação, need para frente, como tem acontecido, né, em praticamente todas as estruturas aí. É esse o ponto principal dessa metodologia, desse método, é você entender essas estruturas e aí praticar, estudar verbos principais e aos poucos adicionando vocabulário. E quando você vê, você está falando inglês. Ok? Então vamos lá. Dedo 19. Te vejo no próximo vídeo.